Salve, salve seres humanos! Estamos aqui hoje para conversar com vocês sobre um tema que está em toda a parte, a globalização. Ela está no nosso celular, ela está na comida que comemos, nas roupas que vestimos e até na música que escutamos. Mas será que ela é mesmo boa para todo mundo ou será que ela é benéfica para pequenos grupos e maléfica para muitos, né? Vamos olhar para esse tema, pessoal, com um olhar crítico do pensador marxista que criticava o sistema onde poucos têm muitos e muitos têm poucos, o capitalismo. A primeira fase da globalização, pessoal, ela começou entre o século XV e o século XVIII, com as grandes navegações. Países da Europa, como Portugal, Espanha, Inglaterra e França, eles saíram em busca de novas rotas comerciais e diziam que estavam descobrindo um novo mundo, mas na verdade eles estavam se iniciando um processo de dominação econômica, política e cultural sobre outras regiões. E o que estava por trás disso? O surgimento de uma nova classe social, a burguesia, que precisava de mais terras, riquezas e mercado para crescer. Segundo o pensamento marxista, essa classe buscava apenas expandir seus lucros e a globalização ela serviu apenas como uma ferramenta para isso. Os povos indígenas da América foram invadidos, suas terras foram tomadas e a sua cultura desrespeitadas. A sua população, pessoal, foi dizimada por guerras e doenças. Na África, milhões de pessoas foram sequestradas e transformadas em mercadorias, escravizadas na América. Essa prática, eles foram a base da acumulação da riqueza na Europa. Como dizia Marx, o capitalismo nasceu banhado em sangue. Enquanto os colonizadores enriqueciam com o ouro, a prata e o açúcar e o trabalho escravizado, os povos colonizados eles viviam sob violência e miséria. O colonialismo, essa fase da globalização, na prática, ela foi um projeto colonial, um projeto global. Os europeus eles traçaram o comércio mundial. Isso não uniu o povo, ele separou, dividiu, hierarquizou o mundo. Criou-se uma estrutura onde se mandavam e exploravam e outros obedeciam e sofriam. Esse é um ponto central da visão marxista, a globalização. Não surgiu para integrar o mundo de forma justa, mas para concentrar poder e riqueza em poucas mãos. As mãos da burguesia europeia que usou de violência o trabalho forçado como instrumento de dominação. Então, pessoal, a segunda fase da globalização, ela coincidiu justamente com a Revolução Industrial, que foi a fase mais desigual da globalização. Com a Revolução Industrial, pessoal, o capitalismo ele se fortaleceu, as fábricas cresceram e o trabalho ele ficou ainda mais explorado. Os países ricos eles passaram a controlar as colônias para garantir matéria-prima e vender seus produtos a quem trabalhava nessas fábricas e colônias, o povo pobre. Essa fase da globalização, ela fez o rico ficar ainda mais rico. A burguesia enriqueceu muito mais, enquanto os trabalhadores viviam em péssimas condições, com salários baixos e jornadas longas. O mundo estava ficando cada vez mais conectado, mas não de forma justa, pois esse progresso ele não chegou de forma para todos. A industrialização, pessoal, ela foi uma nova forma de exploração. Do ponto de vista marxista, essa industrialização ela não significou liberdade, nem melhoria de vida para a maioria das pessoas. Pelo contrário, ela aumentou a desigualdade social. Os burgueses, donos das fábricas, ficaram ainda mais ricos, enquanto os proletariados, os trabalhadores, eles viviam em condições miseráveis, com jornada de trabalho de 14 a 16 horas diárias, salários baixos, trabalho infantil, moradia insalubre e nenhum direito trabalhista. Para Marx, esse modelo de produção intensificou a exploração do trabalho, pois o mais-valia, o lucro, tirado do trabalho, não pago aos operários, era que sustentava o crescimento das fábricas. Com o crescimento das indústrias, nos países europeus, surgiu a necessidade urgente de se conseguir matéria-prima barata
novos mercados para vender o produto fabricado, onde os países industrializados buscavam isso nas colônias. Essa fase ficou marcada e chamada como imperialismo. O domínio econômico e político de países industrializados sobre regiões da África, Ásia e América Latina, esses territórios, pessoal, eles foram tratados como fonte de riqueza natural e mão de obra barata. Estradas de ferros e portos foram construídos. Porém, não era para se desenvolver a cidade, para desenvolver a região, era apenas para ecoar suas riquezas para a Europa. O aumento dessa conexão, ela também gerou uma desigualdade. Enquanto países centrais industrializados, os países colonizados ficavam presos a uma função, fornecendo recursos e servir como mercado consumidor. Essa divisão internacional do trabalho, ela criou uma relação de dependência econômica que existe até hoje. O mundo se tornou mais conectado, sim, mas essa conexão foi para se construir uma desigualdade profunda. A globalização nessa fase, ela não foi sinônimo de inclusão, mas de expansão do sistema capitalista, que transformou toda a mercadoria, o tempo, o trabalho, os recursos naturais e até a vida das pessoas foram transformadas. Bem, pessoal, a terceira fase, da globalização, ela é chamada de globalização financeira ou neoliberal. A partir do século XX, pessoal, especialmente após a década de 1970, o mundo ele entra numa nova fase da globalização. Não era mais dominada apenas por fábricas e indústrias, mas sim pelo capital financeiro, ou seja, o dinheiro que circulava, entre bancos, bolsa de valores e grandes empresas. Se antes o capitalismo lucrava, principalmente com a produção industrial, agora ele lucra ainda mais com a especulação financeira, empréstimos, juros e ações. E com a privatização, de bens públicos, é o que chamamos de globalização neoliberal. Uma fase em que o Estado é enfraquecido e o mercado é colocado como centro de tudo. E aí, com essa crise do Estado, do bem-estar social e o avanço neoliberal, depois da Segunda Guerra Mundial, muitos países vêm se criando políticas sociais para garantir saúde, educação, moradia e segurança ao trabalhador. Era o chamado Estado do Bem-Estar Social. Mas a partir dos anos 70, com a crise econômica e a pressão das elites capitalistas, essas políticas elas passam a ser atacadas. Inspirado por grandes economistas neoliberais, líderes mundiais como Margaret Thatcher do Reino Unido e Ronald Reagan dos Estados Unidos, eles passam a aplicar um novo modelo de menos estados e mais mercado. E aí entra o FMI e o Banco Mundial, que passam a impor novos modelos a países da América Latina, África e Ásia, com condições para receber empréstimos. Isso quer dizer juros mais altos. E aí nós vamos citar aqui algumas características do neoliberalismo financeiro, que é o crescimento de bancos e do capital especulativo. O dinheiro que circulava pelo mundo em segundos, ele não produz riquezas reais, ele é apenas lucro para poucos. E a privatização de serviços públicos como saúde, energia, escolas, isso tudo vira alvo de empresas privadas. A desvalorização do trabalho, o que é? Eles terceirizam, eles passam a terceirizar, oferecendo salários mais baixos a pessoas menos qualificadas e a perca dos direitos trabalhistas. E essa flexibilização, tanto de leis trabalhistas como de leis ambientais, isso é para facilitar ainda mais o lucro das empresas. E a dependência de países, porque da Segunda Guerra, muitos países foram destruídos, países pequenos passaram a viver na extrema pobreza e eles pagaram a pagar essas dívidas antigas com juros novos, e submeteram-se às regras por organizações internacionais.
E aí vem o avanço da tecnologia, que é o novo rosto, né, da globalização e do capital. Vem o avanço da internet, da robótica e da inteligência artificial. Pessoal, o capitalismo ele se reinventa, né, em plataformas como a Amazon, Google e a Uber, Facebook e outras redes sociais. Eles passam a dominar o mercado global, oferecendo serviços gratuitos e baratos, mas lucram bilhões com os dados e o trabalho mal remunerado de milhões de pessoas. E aí, dentro desse avanço, a gente se encontra dentro de dois pontos muito importantes, que é a obsolescência programada e a perspectiva. Onde que a obsolescência programada, pessoal, é onde eu compro um telefone ou algum produto que agora já se tem uma vida útil. Ele já não passa a viver, ele já não dura mais, né? Onde eu sou apenas criado para consumir. O meu celular não atualiza mais, já não se baixa mais determinados aplicativos que eu tenho que comprar um novo, o que está na moda. E aí é onde entra a obsolescência perspectiva, onde eu não estou mais na moda, onde eu uso uma blusa de oncinha e um sapato rosa hoje, ano que vem isso já está fora da moda, já é brega, e aí eu tenho que seguir a tendência da moda e me consumindo mais, e eu passo a mover essa exploração aonde se tem a nova divisão do trabalho, e aonde nós vamos finalizar por aqui falando de consequências, né, do liberalismo na globalização, que é uma desigualdade social extrema, onde poucas pessoas concentram quase toda a riqueza do planeta. A crise econômica cíclica, onde a crise de 2008 ela passa a provocar por especulações financeiras, desemprego estrutural. A tecnologia, pessoal, ela substitui trabalhadores, mas ela não garante um novo emprego. O planeta ele passa a ser explorado sem limite para se manter o consumo e o lucro, aonde nós vamos agora finalizar o tema globalização, e tirando apenas o sufixo "ão", que ele vem derivado de processo. Então a globalização nada mais é do que um processo. Eu vou enriquecendo aquele processo, mas para quê? Para sempre ir retirando o dinheiro da maioria e enchendo o meu bolso. E eu finalizo aqui essa aula sobre globalização. Nós vamos descrever futuramente mais alguma coisa sobre globalização, mas com essa definição de globalização, que se diz em processo, né, de retirar os bens, né, da população mais. Eu finalizo aqui, e uma boa aula para todos.